Este é um exercício do teste intermédio de matemática 11º ano, fevereiro de 2012. Diz o seguinte: na figura 5 está representado um referencial ortonormal de x ou y, o círculo trigonométrico. Sabemos que o ponto A tem coordenadas 1, 0. Temos aqui o ponto A, ok, de coordenadas 1, 0. Temos também o ponto B com coordenadas 3, 0, está aqui. Ok, sabemos então que aqui neste eixo das abscissas aqui é 3, que são, portanto, equivale à abscissa do ponto B. Considera um ponto P que se move sobre a circunferência. Depois existe aqui um ponto P que se vai deslocando aqui em cima da linha da circunferência. Para cada posição do ponto P seja D igual a PB. Portanto, D é a distância que vai de P a B. Alfa pertence de 0 a 2π, fechado no 0, aberto no 2π, amplitude em radianos do ângulo orientado cujo lado origem é semi-eixo positivo ao x e cujo lado de extremidade é semi-reta ao P. Lá está aqui lado de origem, lado de extremidade, ok? É como se o ângulo estivesse, esta amplitude estivesse aqui orientada desta forma, com uma setinha para aqui, ok? Resolva os itens seguintes sem recorrer à calculadora. Temos aqui duas alíneas, separadas aqui por estas linhas azuis. Vamos fazer a primeira alínea, ok? Que é mostra que d ao quadrado é igual a 10 menos 6 cosseno de alfa. Bom, estão a pedir para mostrar aqui uma expressão de d, neste caso d ao quadrado, mas tem a ver com esta distância de P a B. E queremos chegar a uma expressão em função de alfa, ou neste caso até de cosseno de alfa. Queremos chegar a esta expressão, ok? Vamos então olhar para a figura e ver como é que podemos lá chegar. Bom, temos várias hipóteses aqui neste exercício. Uma vez que d é uma distância, até poderíamos, por exemplo, utilizar a distância entre dois pontos, sabendo as coordenadas do ponto B, que sabemos, e as coordenadas do ponto P, que não sabemos diretamente, mas vamos já deduzir em função de alfa. Poderíamos utilizar então a fórmula da distância de dois pontos, ou então, como eu até gosto de praticar aqui no 11º ano, fazer o vetor PB e depois fazer a norma do vetor. Bom, isso é equivalente a aplicar a forma da distância de dois pontos. Fazemos é de outra forma, se calhar uma forma mais prática, fazer o vetor PB e depois calcular a sua norma. Ao calcularmos a norma de um vetor, estamos a calcular o seu tamanho, então estaremos a calcular a distância de P a B, ok? Ou ainda, neste caso, e é a resolução que eu vou utilizar por uma razão muito simples, que vou já explicar, mas todas elas dependem de definirmos aqui as coordenadas do ponto P, ok? Desta forma que eu vou fazer agora. Uma vez que nós queremos uma expressão em função de cosseno de alfa, vamos então definir aqui as coordenadas do ponto P, porque temos condições para isso, com as razões trigonométricas. Reparem que aqui a abscissa do ponto P, uma vez que estamos no círculo trigonométrico, é cosseno de alfa. Isto é cosseno de alfa, porque é o círculo trigonométrico, o raio é 1, e então se projetarmos este ponto que está aqui na linha da circunferência no eixo dos cossenos, este será o eixo dos cossenos, sabemos que aqui é cosseno deste alfa. E, consequentemente, também aqui será seno de alfa, ok? Porque aqui projetamos, então, o ponto P no eixo dos senos. Bom, então já temos as coordenadas do ponto P. Neste caso, o ponto P tem de coordenadas, podemos dizer que tem de coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa, ok? Estas são as coordenadas do ponto P em função de alfa, ok? Mas também a expressão que nós queremos também está em função de alfa, por isso tudo bem. Bom, e agora vou utilizar, não vou utilizar nenhuma daquelas técnicas que referi há pouco, mas sim o teorema de Pitágoras. Isto por uma razão muito simples, porque o que nós queremos na realidade não é d, é d ao quadrado. E se visualizarmos este triângulo verde que eu vou aqui marcar, que neste caso, portanto, para utilizar o teorema de Pitágoras, terá de ser um triângulo retângulo, não é? E conseguimos visualizar então aqui este triângulo que eu estou a marcar aqui a verde, faz aqui 90 graus, e d será a hipotenusa. Então, se aplicarmos diretamente aqui o teorema, ficará, então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado, e vamos considerar aqui este cateto primeiro, por exemplo. Quanto é que vale, quanto é que mede aqui este cateto? Bom, seno de alfa, coincide com esta distância que vai da origem até este ponto, que é o seno de alfa, como já vimos. E aqui não temos problemas porque este seno de alfa é positivo. Vamos reparar aqui num pormenor que é interessante para este exercício e tem aqui um perigo, não agora, mas quando formos aqui ao cosseno. Portanto, neste caso, nós temos a garantia que este seno é um valor positivo, porque está na parte positiva do eixo dos senos, e visualizamos também que este cosseno de alfa é um valor negativo, ok? Vamos já lá também ver como isto é importante. Bom, então neste caso, colocamos o cateto ao quadrado, que é seno de alfa,
mais o outro cateto ao quadrado. E agora o outro cateto é o que vem, eu vou aqui até fazer uma projeção, é o que vem daqui até aqui ao fundo, é o cateto deste triângulo, ok? E quanto é que vale aqui este cateto, que eu estou agora aqui a representar? Bom, temos condições também para escrever isso, em função de alfa, lá está, não é? Então, daqui até aqui, são 3 unidades. São 3 unidades porque nós sabemos aqui a abscissa do ponto B, ok? Sabemos que ele tem de coordenadas 3, 0, portanto, a medida que vai aqui de 0 até à abscissa do ponto B é 3 unidades, não é? Depois sabemos que este bocadinho aqui equivale então ao módulo de cosseno de alfa. Isto porquê o módulo? Porque este cosseno de alfa, como disse há pouco, é negativo. O cosseno de alfa é este valor, mas é um valor negativo, está aqui na parte negativa do eixo dos cossenos. Bom, mas nós quando estamos a falar do tamanho do cateto, estamos a falar de uma distância, de um tamanho. Por isso, temos de considerar este valor absoluto, temos de considerar este valor visto em quantidade positiva, portanto o valor absoluto deste segmento aqui. Bom, e neste caso então basta colocar um menos atrás deste cosseno, porque imaginem que este cosseno de alfa dava, por exemplo, menos 0,7, era o cosseno de alfa. Bom, mas como eu quero o tamanho deste segmento, um tamanho que tem que ser positivo, colocava aqui um menos atrás e já ficava positivo. Menos com menos dá mais, dava 0,7. Ok? É isso então que eu vou fazer aqui para este cateto. Era importante termos cuidado com este pormenor, ok? Não poderia, por exemplo, fazer isto agora. Eu vou cometer aqui uma gafe propositada, ok? Porque instintivamente poderíamos fazer isto. 3 mais cosseno de alfa ao quadrado. Porque, portanto, à primeira vista, poderia pensar que este cateto seria 3 mais cosseno de alfa. E depois ficaria ao quadrado, não é? No teorema de Pitágoras. Bom, mas isto está errado. Porque este cosseno de alfa, como eu já disse, é negativo. Ok? Então, eu não estaria a adicionar estes dois segmentos. Eu não estaria a adicionar, estaria a subtrair uma determinada quantidade ao 3. Por isso, o que deve estar aqui seria 3 mais menos cosseno de alfa. Mas mais por menos dá menos, não é? Portanto, este menos cosseno de alfa, sim, é um valor positivo, ok? Bom, espero que esta situação esteja clara, então vou colocar aqui 3 menos cosseno de alfa, ok? Que é o correto. Fica então 3 menos cosseno de alfa. Bom, agora é uma questão de desenvolver, de simplificar esta expressão que aqui temos, neste segundo membro, portanto fica seno ao quadrado de alfa, mais, vou desenvolver aqui um caso notável, ok? O caso notável que eu vou aqui fazer é este, podem testá-lo pela propriedade distributiva. Quando temos a mais b ao quadrado, é o mesmo termos a mais b vezes a mais b, e se fizerem aqui a distributiva, vão obter algo a que nós chamamos caso notável, porque fazemos mais rapidamente esta simplificação, dizendo que fica o primeiro ao quadrado, mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se aqui tivermos menos, aqui fica menos. Podem testar que isto é sempre assim, através da propriedade distributiva, ok? Bom, então neste caso, eu vou ficar com 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes cosseno de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, ok? Bom, e agora vou apagar aqui estes cálculos, para continuar a simplificar ali a minha expressão, ok? Portanto, vou colocar aqui mais um equivalente, d ao quadrado é igual então a... Agora vou fazer o seguinte, vou colocar este seno ao quadrado junto com este cosseno ao quadrado, para visualizar aqui a fórmula fundamental, ok? Este seno ao quadrado com mais este cosseno ao quadrado irá dar 1, pela fórmula fundamental da trigonometria. 3 ao quadrado aqui dá 9, menos 6 cosseno de alfa, ok? E agora, d ao quadrado igual a... Bom, então, aqui dá 1, pela fórmula fundamental da trigonometria. Fica então aqui 1, mais 9, menos 6 cosseno de alfa. Bom, mas 1 mais 9 dá 10, então posso colocar aqui 10. 1 mais 9 dá 10, não é? Ou seja, colocamos aqui 10 e chegamos à expressão que queríamos, portanto, damos por terminada aqui esta linha, porque provamos então que d ao quadrado é igual a 10 menos 6 cosseno de alfa, ok?
Bom, vamos passar então à linha seguinte, que diz o seguinte, também sem calculadora, resolvo os dois itens seguintes tendo em conta a linha anterior, portanto que d ao quadrado é igual a 10 menos 6 cosseno de alfa, e diz assim a primeira, portanto esta linha tem duas subalíneas. A primeira diz o seguinte, termina os valores de alfa pertencentes a 0 a 2π, para os quais d ao quadrado é igual a 7. Bom, vou aqui encontrar um pouco mais de espaço, ok? Temos então aqui o enunciado, vou fazer a primeira. Portanto, queremos agora descobrir alfa, de forma que d ao quadrado igual a 7. No fundo temos aqui uma equação para resolver. Temos aqui uma equação, vamos aplicar então à linha anterior. Sabemos que d ao quadrado é igual a 10 menos 6 cosseno de alfa, por isso posso substituir aqui onde tenho d ao quadrado, vou colocar 10 menos 6 cosseno de alfa, ok? Porque é igual, 10 menos 6 cosseno de alfa. E assim fico com uma equação com um alfa, uma equação trigonométrica, que vou resolver neste intervalo de 0 a 2π, ok? E então vamos isolar aqui a função trigonométrica, o cosseno de alfa, fica menos 6 cosseno de alfa, igual a 7 menos 10, portanto este 10 passou para o segundo membro para a operação inversa, e agora fica menos 6 cosseno de alfa, igual a 7 menos 10 dá menos 3, ok? E agora este menos 6 está a multiplicar, passa para o segundo membro para a operação inversa, que é dividir. Atenção que não muda de sinal, ok? Passa para a operação inversa. Passar para a operação inversa é ficar a dividir aqui por menos 6, ok? Estava menos 6 a multiplicar, passou para a operação inversa que é dividir, não troca de sinal, ok? Essa história do troca de sinal não é bem assim. Passa para a operação inversa. Ok? Como veem, não trocou aqui de sinal. Agora, este sinal com este é que vai dar positivo, porque na multiplicação e, consequentemente, na divisão, menos multiplicar por menos ou a dividir por menos dá positivo. Então, ficamos com cosseno de alfa igual a 3 sobre 6, mas 3 sobre 6, simplificando aqui a fração, dá para dividir por 3 no numerador e denominador, fica 1 sobre 2. Ok? Então, 1 sobre 2. E agora perguntamos. Bom, e neste caso sabemos, eu vou até colocar aqui, que alfa pertence de 0 a 2π. Isto já serve agora para irmos buscar a solução que nos interessa, ok? Nós estamos aqui, vou até representar aqui no círculo, fazer aqui um círculozinho, para resolver agora esta equação, ok? Temos aqui o eixo dos cossenos. Nós estamos neste intervalo, de 0 a 2π. Fechado no 0 e aberto em 2π, ok? Portanto, estamos a ver as soluções só numa volta. Então, quando é que o cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2, a 1 meio? Bem, este é um dos valores que está tabulado, ok? É aqui no π sobre 3. No π sobre 3 vai dar aqui 1 meio no cosseno, ok? E, como podemos observar aqui no círculo, também esta amplitude, que será menos π sobre 3, mas reparem que menos π sobre 3 não está neste intervalo, é um valor negativo, e aqui só temos valores positivos, portanto eu tenho de ver esta amplitude pelo seu valor positivo, ok? Então eu vou optar por dividir em 3 partes iguais, aqui o π, portanto aqui temos o π, não é? Dividi aqui este π em 3 partes iguais, e agora vou dividir também aqui o de baixo, esta amplitude π aqui de baixo, e vou contar. Aqui é π sobre 3, 2π sobre 3 aqui, 2π sobre 3, este seria o 3π sobre 3, que dá π, não é? Logicamente. 4π sobre 3, 5π sobre 3. Ora, este aqui é que será então a amplitude que está neste intervalo. Ou então poderiam fazer também muito simplesmente 2π menos π sobre 3, ok? Para chegar a este 5π sobre 3, podiam imaginar que era 2π, que é uma volta completa, vou subtrair π sobre 3, andar aqui para trás. Então 2π menos π sobre 3, fazíamos as contas, igualava aqui o denominador, ficava 6π menos π sobre 3, que dava 5π sobre 3, ok? E estas são então as nossas soluções neste intervalo. Vou só aqui escrever, fica então alfa igual a π sobre 3 ou alfa igual a 5π sobre 3. Esta é a resposta à pergunta. Bom, vamos agora à segunda questão desta linha, que é a seguinte. Portanto, vamos aqui fazer a segunda, assim. Que diz então o seguinte: para um certo valor alfa, pertencente ao intervalo de 0 a π, agora de 0 a π,
temos que tangente de alfa é igual a menos raiz de 35. Determina D para esse valor de alfa. Bom, vou só apagar aqui alguma coisa do exercício anterior, senão fica aqui muita confusão. E como estamos em vídeo, poderão sempre voltar atrás para visualizar alguma coisa, ok? Que pretendam. Então, neste caso, estão a dar aqui o valor da tangente, estão a dar a tangente de alfa e estão a pedir para determinar D, o valor de D. Bom, e nós sabemos que D ao quadrado é igual a 10 menos 6 cosseno de alfa. Ok, se calhar podemos utilizar isto para determinar D, uma vez que temos aqui D igual a D ao quadrado, igual a, mas se temos D ao quadrado também temos o D. Bom, não podemos utilizar a calculadora, não é? Portanto, nem pensar em determinar este alfa fazendo a tangente menos 1 disto, porque aí já estávamos a utilizar a calculadora, uma vez que este não é um valor tabelado, que nós conseguimos descobrir o alfa sabendo aqueles valores que devemos conhecer. Teríamos de utilizar a máquina, não é? Então, isso não pode ser. Portanto, este é aquele problema típico para trabalhar com os valores exatos. Nós temos de reparar aquilo que queremos encontrar, é esta expressão. Está bem que não é bem esta, porque eu quero D e aqui tenho D ao quadrado, tudo bem, mas se eu encontrar D ao quadrado também tenho D. Por isso posso pensar agora para já em 10 menos 6 cosseno de alfa. Quero descobrir isto. E eu sei a tangente e quero saber o cosseno. Portanto, sempre que sabem uma das funções dos valores do seno, cosseno ou tangente, conseguem saber os outros, ok? Como? Através das fórmulas trigonométricas que aprenderam. Portanto, há fórmulas sempre para, sabendo um seno, conseguem o cosseno e a tangente, sabendo um cosseno, sabem o seno e a tangente, sabendo uma tangente, sabem o seno e o cosseno. Há fórmulas para isso tudo. Elas estão em explicamado.pt lá naquelas primeiras aulas, ok? Bom, neste caso, temos a tangente, queremos descobrir um cosseno. Bom, então vamos aplicar aquela fórmula que relaciona a tangente com o cosseno. Eu vou escrever lá aqui. É tangente ao quadrado de alfa mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Vamos então aplicar aqui nesta fórmula o valor da tangente que é ali dado. Fica menos raiz de 35 tudo ao quadrado. Atenção que este menos também está ao quadrado. Mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Vou continuar agora aqui. Portanto, reparem, este menos, como está ao quadrado, vai ficar positivo e não se fala mais nisso, ok? Depois este quadrado pode cortar com a raiz e, portanto, isto vai dar 35. 35 mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Bom, mas 35 mais 1 dá 36. Então eu vou apagar aqui este 35 mais 1 e coloco aqui 36, ok? Coloco aqui 36. E agora posso passar este cosseno ao quadrado para este primeiro membro a multiplicar, ficando com isto. Portanto, fica então cosseno ao quadrado de alfa vezes 36 igual a 1. E agora este 36 está a multiplicar, pode passar para o segundo membro, para a operação inversa, que é dividir. Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui e vou passar já este 36 a dividir para o segundo membro, ok? Então fica igual a 1 sobre 36. Agora, para descobrir o cosseno, faço o inverso da raiz, do expoente, que é a raiz quadrada. Então fica cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 36. Bom, agora aplico uma propriedade das raízes, que é a raiz pode passar para o numerador e denominador, ficando então mais ou menos, raiz de 1 dá 1, raiz de 36 dá 6. Bom, agora precisamos de saber se é mais ou menos. Será mais ou será menos? Neste exercício em concreto, não é? Bom, vamos pensar. Nós estamos aqui no intervalo de 0 a π. De 0 a π, vamos aqui imaginar os valores do cosseno, porque nós estamos aqui a tratar do cosseno, não é? Estamos aqui a tratar cosseno de alfa igual a... Bom, mas de 0 a π, o cosseno tanto pode ser positivo como negativo. Se for no primeiro quadrante, é positivo. Se for no segundo quadrante, o cosseno dá negativo. Bom, então por aqui não sei nada. Mas temos aqui o valor da tangente. A tangente de alfa sabemos que dá um valor negativo. Bem, então não pode estar no primeiro quadrante. Não, porque no primeiro quadrante a tangente dava positiva. Tem de ser então
no segundo quadrante, ok? Portanto, nós já sabemos que ou estamos no primeiro quadrante ou no segundo. E como a tangente é negativa, então temos mesmo de estar aqui no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno é negativo, ok? Então ficamos com o valor negativo ali, neste exercício, não é? Ficamos aqui com menos. Ficamos aqui com menos 1 sobre 6, ok? Bom, temos o cosseno, colocamos aqui, nós queremos descobrir o d, não é? D ao quadrado é igual a 10 menos 6 vezes menos 1 sobre 6, está aqui a multiplicar. Ficamos então com d ao quadrado igual, reparem, este menos com este menos dá mais, este 6 simplifica com este, era o mesmo que multiplicar este 6 com este 1, ficava 6 vezes 1 dá 6, 6 a dividir por 6 dá 1. Então aqui fica 10 mais 1. Mas 10 mais 1 dá 11. Então ficamos com d ao quadrado igual a 11. Ou seja, d igual a raiz de 11. Neste caso, d é uma distância, nem colocávamos a hipótese de ser mais ou menos. É uma distância, terá mesmo de ser positiva, ok? E esta é então a resposta ao problema. D igual a raiz de 11.